Olá, tudo bem? Eu sou o professor Evanilson e na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre números e sequências, tá? E estudar números e sequências é uma boa base para a gente prosseguir e compreender a matemática de maneira bem clara e bem tranquila. Tudo bem? Então vamos aprender um pouquinho e vamos usar como base a tabuada. Olha só, tabuada é essa situação aqui, olha. Você tem multiplicações do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e assim vai, tá bom? Estudar a tabuada significa você conhecer e chegar nos múltiplos do número que você vem multiplicando. Por exemplo, você vai multiplicar por 6, tá? 6 vezes 1, 6, vezes 2, 12, depois 18, 24, 30, 36. São os múltiplos de 6 que você obtém na tabuada. Saber tabuada, para muitos, significa conhecer bem ou mal a matemática. Por exemplo, quando fala assim, 4 vezes 8, 4 vezes 8, aí a pessoa responde 32, opa, ó, esse conhece matemática, esse sabe. Se você parar para pensar um pouquinho, aí pronto, aí fala, ó, esse daí não sabe nem tabuada, não sabe matemática. E não é bem assim, muitas vezes a gente conhece o processo, sabe o processo. E conhecer o processo é uma forma de saber matemática, tá? E a matemática, ela cai nessa sequência. Então vamos ver aqui, ó, a parte da tabuada de sequência, só que representado de uma outra forma, tá? Então essa representação, ela está como se fosse uma batalha naval, ó, coluna e linha. Os números que estão em linha, de 1 a 10 e depois eu pulei para o 15, chamei de N. E os números que estão em coluna, do 1 até o 10, depois pulou para o 15 novamente. Estou fazendo a multiplicação desses números com os números representados pela letra N. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Vamos pular aqui 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, observe que esses números que estão aqui, ele está multiplicando por esses números que estão aqui em cima. Então, esses números aqui, eles formam uma sequência. É a sequência do termo que eu tenho aqui. Ele vezes o número N que eu quero. Se o N que eu quero é 9, então eu vou ter 4 vezes 9. O cruzamento vai dar o 36. Então, 4 vezes 9, 36. Então, eu tenho essa representação da tabuada, tá bom? Observe que como eu obtenho os múltiplos aqui e essa sequência é a sequência N, de localização aqui dos valores, quando eu multiplico por N, eu vou obter o N vezes a quantidade de vezes. Vamos pegar aqui agora, vamos conhecer essa tabela aqui, olha. Múltiplos de 2. Então, eu tenho aqui, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e vezes 15, 30. 2 vezes 15, 30. Aí, o que acontece? São todos múltiplos de 2. Então, é 2 vezes o número que eu quero representar aqui por N. Então, 2 vezes N. Múltiplo de 3, eu quero generalizar. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Se o N for 7, 3 vezes 7. Se o N for 10, 3 vezes 10. Então, é 3 vezes o valor de N que eu quero. 3N. Tá? E assim sucessivamente, eu vou ter 4N, 5N, 6N, o múltiplo de 9. Vamos pegar aqui o múltiplo de 9. 9, 18, 27, 36. Então, ó, vai de 9 em 9. Então, eu tenho 9N. Então, a primeira coisa que você tem que observar, a sequência ela vai de quanto em quanto? Se ela vai de 15 em 15, 15, 30, 45, 60, 75. Então, ela está de 15 em 15. 15N, porque são os múltiplos do N, porque o primeiro termo de N é 1. 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30 e assim sucessivamente. Então você viu aí que apareceu as letras e ela não é um bicho de 7 cabeças. As letras aparecem para quê? Para facilitar a matemática, tá bom? Aqui é a tabuada. Existem, formando sequências, existem sequências que são consideradas especiais. Uma delas é essa daqui, olha, vamos ver assim primeiro para a gente centralizar a ideia só nela. Ó, o N é 1, 2, 3, 4, 5, na sequência que nós tínhamos em cima, tá?
Essa segunda sequência deu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Essa sequência ela é especial na matemática, você tem que conhecer e saber de quem se trata aqui. São os números quadrados perfeitos, então é o valor de n elevado ao quadrado. Essa é a representação geométrica dele, n elevado ao quadrado. Tá bom? Por que é importante conhecer essa sequência? Porque diferente da tabuada, 1 mais 3 é 4, 4 mais 3 não é 9. A tabuada, por exemplo, se começa com 3, todos serão múltiplos de 3. Os quadrados perfeitos não. Então, você conhecendo esses números, você pega uma sequência dessa. 4, 7, 12, 19, 28. Você pensa, ó, são os múltiplos de 4. Só que o primeiro é 4. 4 mais 4 não é 7. 7 mais 4 não é 12. 12 mais 4 não é 19. Então você tem que sair já da ideia da tabuada. Aí quem é o segundo pensamento seu? Os quadrados perfeitos. Compara eles com os quadrados perfeitos. Essa sequência de baixo com a sequência dos quadrados perfeitos. No quadrado perfeito dá 1, a sequência de baixo dá 4. 4, 7, 9, 12, 16, 19. Observem que o número que dá embaixo é sempre 3 unidades a mais que a sequência do quadrado perfeito. Então você obtém, se aqui é o quadrado perfeito, a de baixo vai ser n ao quadrado mais 3, porque a diferença é 3 unidades a mais, tá? Olha essa daqui, essa quando começa negativo já fica mais difícil de você descobrir. Então você faz o quê? Parte para o positivo primeiro, compara. Quadrado perfeito 9, aqui dá 2. 16 dá 9. 25, 18. Observem que ela dá sempre menor. Essa quantidade menor, ela é sempre igual a 7. Então eu tenho aqui, olha, 1 menos 7 dá menos 6, 4 menos 7 dá menos 3, 9 menos 7 dá 2, 16 menos 7 dá 9. Então eu tenho a sequência do quadrado perfeito, porém, menos 7. Então, n ao quadrado, menos 7. Tá ok? Outras sequências importantes. Vamos observar essas sequências que vêm agora. Primeira delas, números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, pontinhos, é o n. Tá? Números inteiros são os números naturais, mais os números negativos. Então, 0, 1, 2, 3, pontinhos, 0, menos 1, menos 2, menos 3, pontinhos. Também continua sendo n. A sequência de números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2n são os múltiplos de 2, tá? Então, falar de números pares, se você tiver que representar ele usando letras, você vai usar o 2n, tudo bem? Porque, o que significa esses pontinhos aqui? Porque eu estou trabalhando com a sequência lógica. Quando eu paro no 12, quando você já descobriu qual é a lógica da sequência, qualquer outro termo você já conhece. Já sabe que o próximo é o 14, porque está multiplicado por 7. Já sabe depois 16, 18 e assim sucessivamente. Se números pares é 2n, os números ímpares você tem duas situações. Os números ímpares ele pode ser o par menos 1 ou o par mais 1. Como o par é 2n, uma sequência de números ímpares 2n menos 1 ou 2n mais 1 é a representação genérica, é a representação algébrica dos números ímpares. Quadrados perfeitos eu já mostrei lá em cima, que é essa sequência que dá n ao quadrado, tá? Cubos perfeitos é o número elevado ao cubo. Então dá 1, 8, 27, 64, 125, 216, é o n ao cubo. Essa sequência numérica, números primos, ela é uma sequência matemática bem especial, tá? Porém, o resultado dele não apresenta nenhuma lógica que eu possa transformar numa sentença. Então, eu tenho 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eu, conhecendo os números primos, eu sei que o próximo é 17, 19, 23, mas não existe uma lógica matemática que eu chegue nesses números primos, porque ele tem uma definição que é números divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá bom? Vamos representar então essa ideia, vamos ver a representação dessa ideia geometricamente? Então dá uma olhada aqui o que acontece. Então tem a representação das sequências geometricamente. Olha só, esse número que está aqui em cima é a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Então tem a sequência do 1n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n. O que significa esses n's aqui, ó? Que são os múltiplos de 6. O n é o número que está aqui em cima. Se eu pegar o 7, 6 vezes 7, deixa eu ir para lá, 42. E assim vai.
Eu digo que essas sequências são lógicas porque eu não tenho representação aqui, mas eu tenho valor numérico. E como que eu chego nesse valor numérico? Porque eles são múltiplos do número que eu tenho aqui, multiplicando n. Se eu tenho 4n e eu tenho na coluna 8, eu vou ter 4 vezes 8, que dá 32. Então eu tenho a lógica da sequência. A partir do momento que eu compreendi a lógica da sequência, eu entendo os números. E essa diagonal todinha aqui, olha, é formada pelos quadrados perfeitos. Tá? São números especiais que eu falei que vocês têm que conhecer. Tá bom? Vamos aqui. Vamos falar deles de novo. Os quadrados perfeitos. 1, 2, a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que eu tenho 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e 64. Essa sequência ela vai mais longe. Só que eu fiz até os 64, que é o 8 vezes 8. Tudo bem? N igual a 8. Tem que conhecer esses valores? Tem. Tem que saber qual é a sequência geral? Tem, que é o x ao quadrado. Tá? Então, x ao quadrado, eu estou falando dos quadrados perfeitos. É exatamente essa sequência que você está vendo aí. Tá bom? Se eu acrescentar 2 aqui, olha, fiz isso. Observe que eu descaracterizei o quadrado perfeito, mas ele não deixou de existir, ele está ali. Tá? Então, olha só, acrescentei 2 unidades em cada quadrado perfeito agora. Olha só. Aí, ao invés de 1, 4, 9, 16, eu vou ter 3, 6, 11, 18, sempre 2 unidades a mais que o quadrado perfeito, que eles apareceram aqui. Então, eu vou ter, olha, x ao quadrado mais 2, porque eu acrescentei 2. Tá? Se eu tivesse tirado, seria menos 2. Então, eu tenho que primeiro perceber o quadrado perfeito para eu formar a sequência. Tá bom? Olha essas 2 sequências aqui para a gente finalizar. Primeiro essa sequência aqui. Ó. Observem que eu tenho 4 mais 3, 8 mais 3, 12 mais 3. Então, eu tenho 4, 8, 12, 16, 20, 24. São os múltiplos de 4. Então, eu tenho uma sequência 4n, certo? Só que os múltiplos de 4 não é 7, não é 11, não é 15, os múltiplos de 4 seria 4, 8, 12. Como ele tem 3 unidades a mais em cada um, então vou pegar a sequência dos múltiplos de 4 e vou somar 3. Se eu quiser saber o termo geral dessa sequência, então vou fazer 4n mais 3. Tá? Qual é a vantagem de eu saber isso? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser saber lá o 9, quantos quadradinhos eu vou ter no 9? 4 vezes 9, que dá 36, mais 3, 39. Ok? Vamos para esse daqui, olha. Aqui eu não tenho nada aqui, mas eu tenho 2, só que aqui eu tenho 5 e 2, 10 e 2. Então eu já percebi, olha, que são múltiplos de 5. Então eu tenho sequência 5n. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ok. Todos múltiplos de 5. Tá? Só que apareceu 2 aqui a mais. Então eu tenho 2, que é 3 unidades menor do que 5. Então eu tenho 2. Tenho 7, que é 3 unidades menor que 10. Tenho 12, que é 3 unidades menor que 15. E assim sucessivamente. Eu sempre vou ter o múltiplo de 5 menos 3 unidades. Então, eu vou ter, olha, 5n menos 3. Observem que aqui eu tinha um múltiplo de 4 somado com 3. Aqui eu tenho um múltiplo de 5 subtraído de 3. Por que essa diferença? Porque eu olho para o primeiro termo. Então, o 1. Se eu fizer 4 vezes 1, dá 4. Eu tenho 7, eu tenho que somar 3. Aqui, olho para o primeiro, são múltiplos de 5. Faço 5 vezes 1, dá 5. Só que se eu somar, eu vou obter maior que 5. Eu tenho que subtrair para obter o 2. Então, eu obtenho aqui 5n menos 3. Aí, eu tenho os termos gerais dessa sequência. Tudo bem aí? Essa é uma base matemática. Tá? Então, a gente tem aqui, olha, uma base matemática. É necessário você conhecer o processo da tabuada, conhecer as sequências e poder aplicar elas, tá certo? De modo que você veja uma sequência e você sabe generalizar, sabe fazer qual é o termo que eu posso multiplicar aqui para obter essa sequência aí, tá bom? Espero que tenha ajudado, dá uma olhadinha aí, se precisar retomar alguma coisa, volta aí e verifica novamente, tá bom, gente? Curte aí e eu espero que daqui para frente seja um problema menos para vocês na matemática. Valeu, um abração para todos!
Beleza pura, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado!